Boa noite a todos. Meu nome é Rose Campos, colaboradora da Casa Espírita Lar Irmã Zarabatana, localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira de palestra, de encontro virtual. Neste momento convido a todos para que nos reunamos nesse momento numa singela prece, aproveitando essas boas energias que estão sendo entregues a todos nós, aproveitando a presença da espiritualidade amiga, da falange de Irmã Zarabatana, que a todos nos acolhe com tanta amorosidade. Rogamos ao Mestre Jesus, nosso querido irmão mais velho, que nos envolva em paz e em bênçãos, a todos aqui presentes, a todos aqueles que venham a acessar essa palestra em momentos futuros, a toda a nossa cidade, todo o nosso país, nosso planeta, que todos os corações que nesse momento necessitem de uma força, necessitem de um soerguimento, necessitem de uma energia a mais para conseguirem superar as suas dificuldades, que cada um desses corações, sejam encarnados ou desencarnados, recebam nesse momento essa força, essa vibração, essa ajuda necessária para conseguirem superar as suas dificuldades. Que todos aqueles que se encontrem adoecidos, lutando contra as enfermidades, sejam de qual natureza for essa enfermidade, que esses irmãos e irmãs se sintam fortalecidos para conseguirem suportar com resignação esse momento e terem em seus organismos a força necessária para dar o bom combate, aquilo que seja possível ser feito, ao lado de tudo aquilo que a medicina terrena possa lhes entregar. Que todos aqueles irmãos e irmãs que nesse momento estejam fraquejando diante das lutas da vida, passando em suas mentes pensamentos derrotistas, de desistência da luta, que esses irmãos e irmãs nesse momento recebam um estímulo em forma de energia para que mudem a sua forma de pensar e continuem em frente. Que seja muita luz derramada sobre todos os nossos corações. Que assim seja. Bom, nós vamos fazer uma reflexão hoje intitulada As Forças da Alma, e eu trouxe para nós hoje uma reflexão baseada dentre as forças da alma. Hoje eu escolhi falar sobre a vontade, porque ao preparar o material para essa palestra sobre as forças da alma, eu me deparei com muito conteúdo diversificado em várias obras diferentes, com autores espirituais diferentes. Dentro do Livro dos Espíritos, nós encontramos diversas menções, informações importantes a respeito daquilo que nossa alma tem como potencial para seguir nessa jornada terrena, para conseguir ser um completista e, enfim, desenvolver esse processo da evolução do espírito enquanto encarnado. Então, dentre esses aspectos, hoje eu escolhi falar sobre a vontade, porque analisando um determinado conteúdo num livro de Emmanuel, eu gosto muito particularmente dessa obra, dessa singela obra que Emmanuel trouxe para nós, e eu vou deixar o próprio Emmanuel apresentar esse trabalho para a gente. Olha só, ele diz assim: perguntou-nos um coração amigo se nós não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. E ele diz ainda: então, lembramos-nos por isso de uma singela cartilha que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço,
utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, Emmanuel está nos contando que existem cursos lá na escola de regeneração, nas colônias espirituais, nos locais onde os espíritos estão sendo preparados para reencarnar. E ele trouxe então para nós, através da psicografia do Chico Xavier, essa cartilha que é utilizada lá, para que nós tivéssemos acesso a ela aqui também na Terra. Ela se chama Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, diz ele, chamamos-lhes a cartilha no mundo espiritual. E sob a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, ou seja, nós encarnados, para informá-los ainda uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então é uma cartilha que nos traz informações que nos ajudem a nos conectarmos da melhor maneira possível e da forma mais breve possível com o pensamento e a vida de nosso Pai, nosso Criador, que é aquilo que Ele espera de nós. E nessa cartilha, nesse singelo livro, Pensamento e Vida, Emmanuel traz a seguinte informação para nós a respeito da vontade. Ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ele diz assim: imaginemos um escritório. Comparemos a mente humana, que é esse espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Diz ele ainda: aí, nesse nosso escritório mente, nós possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o nosso estímulo para o trabalho. Existe o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura do espírito. Existe o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Existe também o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros demais departamentos ainda que definem os investimentos da alma através da jornada evolutiva. Então nós, encarnados, temos na nossa mente escritório diversos departamentos. Mas olha que interessante a informação do Emmanuel. Ele diz assim: qual é o gabinete principal que gerencia todos esses departamentos? Acima de todos eles, diz o Emmanuel, porém, surge então o gabinete da vontade. No gabinete da vontade, esse gabinete é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os outros setores da ação mental. A divina providência, continua ele, concedeu à vontade, a providência, Deus concedeu à vontade como uma auréola luminosa à razão. Então ela está aureolando a nossa razão, a razão do espírito em evolução. E essa auréola foi concedida pela providência após uma laboriosa e multimilenária viagem do ser através de todas as províncias obscuras do instinto. Então, a vontade nasce em cada um de nós desde a nossa jornada enquanto princípio evolutivo, do átomo ao arcanjo, passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, vem a vontade sendo desenvolvida paulatinamente. E nesse momento me lembrei de lá ao estudar o livro Mecanismos da Mediunidade, livro esse que já trouxe para as nossas reflexões de palestras de sexta-feira em palestras anteriores, onde André Luiz traça uma série de comparativos
entre a mente, entre o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa mente, o que nós trazemos dentro de nós como um dínamo gerador. Ele faz aquele paralelo entre a mente e um dínamo gerador. Quando no capítulo em que André Luiz fala sobre a vontade, ele diz o seguinte: olha só como é que bate com o que disse Emmanuel. Para manejar as correntes mentais, essas correntes mentais, um serviço de projeção das próprias energias do espírito e da assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade. Por ela, essa alavanca da vontade foi por ela alma vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. Ou seja, ainda como princípio inteligente, no reino mineral, no reino vegetal, esse dínamo, esse catalisador, ele vem funcionando como ele vem sendo formado através de um trabalho automatizante, porque lá atrás o que nós tínhamos enquanto princípio inteligente e não ainda enquanto homens dotados de razão e discernimento? O que trazíamos nós? Diz ele, a princípio, essa vontade estava adstrita aos círculos estreitos do primitivismo. Então, ela estava agarrada aqui ao nosso instinto de preservação. Então, a vontade faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Olha só, lá atrás, enquanto estávamos atrelados ao nosso estado primitivo, a nossa vontade nos impulsionava para o quê? Para a satisfação dos nossos prazeres inferiores e da nossa subsistência. Diz ainda André Luiz, a civilização, porém, chega sempre. Ou seja, é a lei do progresso, que é uma lei natural, que ela é inevitável, ela vem, ela chega. E nesse caso, então, se tratando da vontade, as modificações da escolha de cada um de nós, dentro dos nossos princípios, dentro do nosso processo evolutivo, a escolha vai então acompanhar a ascensão do nosso conhecimento. Então, mais conhecimento nós vamos tendo como espírito e as nossas escolhas vão sendo, então, também vão acompanhando essa evolução. A vontade e o prazer de domínio exclusivo, que era aquele que nós trouxemos atrelados a nós durante muitos e muitos séculos, vão começar a se converter, então, através desse processo da evolução espiritual, num prazer de quê? De se aperfeiçoar, num prazer de servir e, ao invés de ser apenas a vontade de dominar o outro, nós passamos a ter a vontade do autodomínio. Ou seja, ele está nos dizendo que a vontade acompanha o processo evolutivo do espírito e sai daquele processo primitivo onde nós estávamos atrelados às exigências da sobrevivência, do instinto de conservação, do prazer primitivo, animalesco e da necessidade de dominar ao outro, ao que está fora, para um processo mais introspectivo de autodomínio, o desejo de começar, ao invés de apenas ser servido, de começar a servir, ou seja, quanto mais a evolução intelectual e moral do espírito, a vontade também vai se modificando. Bom, então a gente volta agora para o livro Pensamento e Vida, com as colocações de Emmanuel, para continuar com as considerações dele, uma vez que nós já trouxemos considerações de André Luiz que ratificam aquilo que Emmanuel já vinha nos dizendo. Então, Emmanuel diz o seguinte: para considerar a importância da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento, as forças da nossa alma. Quem é o leme? O leme é a vontade.
Lembra que em outra palestra eu falei que nós devemos pegar o leme do nosso navio e não deixar o nosso navio como um navio à matroca, ou seja, solto à deriva nesse oceano de energias nos quais a gente está mergulhados? Então, Emmanuel está dizendo que a vontade, então, é o leme para a gente, então, poder tomar força, tomar posse do controle das nossas decisões, das nossas escolhas para o nosso processo evolutivo ir adiante. Ele continua dizendo assim como disse André Luiz tantas vezes no livro Mecanismos da Mediunidade. Ele aqui, agora é Emmanuel ratificando André Luiz. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade. Lembra-se do processo de magnetismo, da imantação? Criando a gravitação e a afinidade, a assimilação e a desassimilação. Nos campos múltiplos da forma que serve de romagem ao espírito para as metas supremas. Que romagem é essa? As formas em que romagem é essa do espírito? Todas as formas que o espírito, desde o princípio inteligente, que ele utiliza para a sua evolução, desde lá atrás, desde o princípio, ligado, atrelado ao reino mineral, passando pelo reino animal, pelo reino vegetal, absorvendo então mais sensibilidade, passando para o reino animal, elaborando seus instintos, começando a ter, enquanto animal mais evoluído, rudimentos de sentimentos, princípios de aprendizados que o levarão, quando então a já poder tomar posse de um corpo hominal, fazer a sua evolução, o seu desenvolvimento evolutivo já como utilizando o livre-arbítrio, já utilizando o raciocínio constante, já utilizando as suas ferramentas de escolha e, consequentemente, mergulhar então dentro do processo, nas leis naturais de ação e reação. Bom, então, essa romagem e essas múltiplas formas são traçadas por quem? Como diz Emmanuel, pelo plano divino, ou seja, pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Então, a vontade é o impacto determinante. Dentro de tudo isso que nós temos dentro do nosso escritório da mente, a vontade vai ser o impacto determinante, é aquilo que vai dar o impulso, ela é o catalisador, é aquele que vai fazer com que as coisas todas aconteçam efetivamente dentro de cada um de nós, para que a gente tenha então o impulso necessário para tomar novas atitudes, fazer mudanças e empreender modificações internas dentro do nosso processo evolutivo. Então, dentro da nossa escala, dentro da nossa evolução, dentro do nosso caminhar, a vontade é esse dínamo, ela é o impacto necessário para que a gente possa, então, promover essas mudanças que são necessárias para a nossa caminhada e para a nossa evolução. Bom, ele então resume dizendo que a vontade que nós dispomos, a vontade é então um botão poderoso. Esse botão decide o movimento ou a inércia. Ou a gente fica parado ou a gente começa a se movimentar. Quem é esse botão? Quem é o que nós temos? Qual é a força da nossa alma que nós temos que vai fazer com que a gente tome essa ou aquele impulso, essa ou aquela decisão, nesse ou naquele caminho? É a vontade. Então, é a vontade que vai dirigir essa nossa máquina nesse ou naquele rumo. No ficar parado, no estacionar, no ir mais lento, ir mais rápido, ir mais dinamizado, menos dinamizado. E a vontade, ela
já vimos com ele. Ela está conosco desde sempre, desde que nós, como princípio inteligente, começamos essa nossa jornada evolutiva. Só que antes ela era automatizada. Ela estava ligada a um processo de automatismo para a nossa sobrevivência. Depois, para as nossas, na busca de prazeres primitivos, prazeres mais rasos. A partir de um determinado momento, conforme vamos evoluindo, ela nos leva então a galgar degraus mais altos, a alcançar patamares diferentes. Quanto mais vamos evoluindo e mudando o nosso padrão de consciência, a nossa vontade então vai nos levando a outras conquistas para o nosso espírito, para a nossa alma imortal. Então, dentro desse raciocínio, o que nós podemos falar a respeito da vontade em si, dessa vontade que nós temos, que cada um de nós tem dentro de si, ou a falta da força dessa vontade, né? Quais são as reflexões que a gente pode trazer para nós refletirmos, as informações e as reflexões para a gente poder pensar juntos, para que cada um de nós, uma vez terminada essa palestra, durante um tempo, a gente possa parar para refletir a respeito da vontade nas nossas vidas, na nossa vontade, no que nos diz respeito. Emmanuel faz a seguinte reflexão, e com base nessa reflexão eu trouxe então, além de falarmos da força de vontade, eu gostaria de falar um pouco também sobre a motivação e sobre a inspiração. Porque a força de vontade, segundo ele nos diz o seguinte, que a vontade ela é capaz de impor disciplina sobre os outros elementos, aqueles elementos do nosso escritório mente, aquelas outras repartições, como por exemplo o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória, etc. Tantos outros, são vários esses segmentos, essas repartições as baias desse nosso escritório mente. Agora, a vontade, ele diz então que ela coloca sob o jugo da disciplina todos esses elementos de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, ela é capaz de fazer isso. É a vontade que é capaz de fazer isso. Mas aí a gente pode pensar assim, bom, mas então o que poderia fazer? Quais são as ferramentas dentro daquele gabinete principal lá da vontade? Quais são as diretrizes? O que é que nós temos em nós que nós podemos utilizar para colocar em prática essa disciplina, para colocar a nossa alma, o nosso interior e fazer a nossa mente estar associada de forma firme e positiva a essa disciplina que a nossa vontade traria? Quer dizer, como fazer essa vontade? Como fazer sair da inércia? Como sair daquele movimento de estar parado, como ele disse, que é um botão, né? Que nos tira tanto da inércia até um movimento que nos leva à nossa evolução. Então, eu fiquei refletindo a respeito da motivação. Porque, veja só, a motivação, ela é o combustível para a força de vontade, para a nossa força de vontade. Ela está intimamente ligada ao objetivo que a gente quer alcançar, que a gente quer chegar. Eu fiquei pensando a respeito disso e eu tive vontade eu fiz uma autoanálise, eu fiz uma autorreflexão e fiquei tentando me lembrar de momentos da minha vida em que eu tenha me visto diante de um determinado desafio e
como foi que a minha vontade conseguiu ultrapassar aquele desafio de forma a que eu conseguisse efetivamente alcançar aquele meu objetivo, que eu conseguisse efetivamente fazer com que a minha própria vontade me fizesse conseguir chegar ao fim que eu queria. Como eu saí da minha inércia e cheguei e consegui alcançar uma determinada coisa que era importante, que eu identifiquei como importante, mas que então iria necessitar de mim uma disciplina para que eu conseguisse alcançar aquilo. Aí eu me peguei refletindo a esse respeito. Eu me lembrei de algumas situações que realmente isso aconteceu de uma forma que ficou bastante clara. E aí eu resolvi trazer para compartilhar com vocês, para dar esse exemplo da motivação. E depois também tem um outro exemplo que eu vou trazer que eu ouvi que marcou muito. Eu escutei isso numa palestra há muito tempo atrás e que também falava sobre a motivação e a vontade firme. Uma vez, há muitos anos atrás, eu me vi numa seguinte situação. Eu queria engravidar e naquela época eu fumava. Isso faz muito tempo. E eu não fumava uma quantidade muito grande de cigarros por semana, mas eu fumava. E tinha prazer no ato de fumar, que eu gostava de fumar, mas não era uma fumante inveterada, daquelas que não largavam um cigarro, que acendiam um cigarro no outro, mas eu tinha esse vício, eu tinha o hábito do cigarro. E aí eu trazia dentro de mim já uma vontade, um desejo de parar de fumar. Mas não era só uma vontade, mas que a cada situação que surgia, mesmo que eu tentasse, na primeira oportunidade em que eu tivesse numa reunião social, em que tomasse o meu cafezinho depois do almoço, ou tá ali numa reunião social batendo um papinho e tal, conversando, vinha aquela vontade de fumar. E eu então acabava cedendo à vontade de fumar e fumava. Essa vontade era maior do que a minha força de vontade para parar de fumar. Pois bem, naquela época, como eu disse, eu queria engravidar. E conversando com um médico, por conta de uma determinada consulta que eu fui para um determinado procedimento cirúrgico que eu precisava fazer, e ele conversando comigo, ele dizia assim: bom, você comentou que você está querendo engravidar, né? Então me diga uma coisa, quantos cigarros você fumava? Aí eu disse: não, doutor, eu fumo ainda. Ele disse assim: não, você não fumava, você não fuma mais. Você está aqui para esse procedimento cirúrgico, você já não está fumando, porque você vai fazer essa pequena cirurgia, não é verdade? Eu falei: é verdade. Ele disse: então você não fuma mais, porque você já me disse que você quer engravidar. Se você pretende engravidar, você é uma mulher inteligente, então você já sabe que a melhor maneira de você estar preparando o seu organismo para gerar uma vida é você estar o mais saudável, o mais limpa, toxicologicamente falando, de qualquer outra coisa dentro do seu organismo, porque você vai receber um feto, um embrião que vai se desenvolver dentro de você, que vai se alimentar de tudo aquilo que você se alimentar, que vai absorver e vai consumir tudo aquilo que você virá a consumir. Então, você, Rose, não fuma mais, porque você tem um objetivo maior, você quer ser mãe. Então, se você quer ser mãe, se você quer engravidar, é natural que você queira preparar o seu organismo para ser o melhor receptor possível, um vasoreceptor dessa nova vida que vai ser gerada dentro de você. Vejam só, aquele médico naquela conversa, ele entregou na minha mão de bandeja uma motivação que serviria como combustível para que eu então alimentasse a minha força de vontade
para eu parar definitivamente de fumar. E, gente, naquela conversa com aquele médico, naquele momento, eu decidi parar de fumar e isso já fazem mais de 26 anos. Eu nunca mais, a partir daquela conversa, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Nunca. Nem com todos os cafezinhos, nem com todos os encontros sociais, os bate-papos, nem com toda a vontade. Ao contrário, eu comprei um maço de cigarro, eu comprei um isqueiro, coloquei na minha bolsa e disse: eu nunca mais vou acender um cigarro. E se eu sentir vontade, eu não preciso pedir para ninguém, sabe, filar um cigarro de ninguém. Por quê? Se eu quiser, eu tenho o arbítrio de pegar dentro da minha própria bolsa. Mas eu não vou pegar, porque eu tenho um objetivo maior, eu tenho uma motivação maior, que é a de preparar o meu organismo para futuramente vir a engravidar. Eu ainda não estava grávida e eu demorei bastante a engravidar. Ainda demorei um bom tempo a conseguir engravidar da minha filha, mas eu consegui parar de fumar naquele momento, porque o meu espírito recebeu uma informação que fez sentido. Aquela informação, ela foi forte o suficiente para que eu, no meu raciocínio lógico, encontrasse uma motivação, porque o objetivo que eu queria era um objetivo mais importante do que simplesmente aquele prazer imediato do consumo da substância química do cigarro naqueles momentos eventuais onde eu fumava. Então, eu estou compartilhando com vocês uma experiência que foi marcante para mim, porque realmente ela foi efetiva. Ela foi um fato. E todas as pessoas com quem eu convivo, elas convivia na época, todos comentavam assim: nossa, mas a Rose parou de fumar mesmo, né? Ainda brincavam: nossa, você não quer um trago, você não quer um cigarro. Eu dizia: não. E aquele maço de cigarro que eu comprei, ele acabou assim, dando, né, o cigarro para quem pedia. Tem um cigarro, tem um cigarro. Ele acabou assim. E eu nunca mais fumei na vida. E não sinto a vontade. E naquele momento eu entendi que havia uma outra vontade, havia um outro desejo em mim, que saudável e importante, um objetivo que foi mais do que o suficiente para que eu empreendesse o botão da minha vontade, né? A minha força de vontade, o meu estímulo, né? O meu combustível foi o suficiente. Em outras ocasiões, eu acredito que se cada um fizer uma retrospectiva, talvez encontre na sua própria jornada, na sua própria história, algum fato que venha ilustrar dentro das suas vidas isso que a gente está conversando aqui agora. E isso pode acontecer, seja nas questões, eu digo assim, esse empreender, colocar a vontade da gente em favor de algo que a gente quer modificar, que a gente quer empreender, isso pode ser voltado para qualquer coisa da nossa vida. Licença um instantinho. Porque nós temos as questões do nosso corpo físico, nós temos as nossas questões emocionais, nós temos as nossas questões afetivas, nós temos as nossas questões psicológicas, né? Nós temos hábitos arraigados, hábitos que não são tão saudáveis para nós em todos os aspectos da nossa vida, em que se nós observarmos e colocarmos um objetivo maior, que vai nos dar esse objetivo nos mostra, ele nos acena com algo que é para nós mais importante do que aquilo que nós ainda estamos marcando passo hoje. Então, para a gente poder empreender e utilizar esse botão da vontade e fazer com que ele seja cada vez mais ativo, aquele gabinete da vontade vai conseguir controlar e colocar disciplina e ordem naqueles outros segmentos todos do nosso escritório da mente. A gente, então, uma ferramenta importante é essa, a gente buscar um objetivo
algo que esteja mais à frente, acenando para nós com alguma coisa que para nós é realmente importante, porque isso vai fazer vibrar a nossa alma naquele sentido. E a inspiração é aquela que vai incitar a nossa capacidade de criatividade, a nossa criação, também voltada para alcançar esse objetivo que a gente quer. Essa nossa inspiração, ela vai ser cada vez mais, ela vai ser regada, vamos dizer assim, ela vai ser alimentada por coisas que nós mesmos iremos encontrar no nosso dia a dia, onde nós vamos encontrar maneiras, ferramentas de conseguir alcançar esse nosso objetivo, de colocar essa nossa força de vontade como uma força de vontade firme para conseguir superar aquilo que a gente está querendo superar. Essa inspiração vai ser nossa própria alma nos inspirando dia a dia, através dessas energias dos nossos próprios processos criativos, como nós também, ao nos voltarmos com a nossa mente, com a nossa energia, com o nosso fluxo de pensamentos, as nossas correntes eletromagnéticas voltadas para aquele objetivo, nós vamos estar então o quê? A partir daí abertos para o quê? Para a assimilação da inspiração que venha de fora para dentro. Então nós seremos inspirados pelos nossos amparadores, pelos nossos amigos espirituais, por aqueles a quem nós pedimos que nos ajudem a ter força para resistir determinada tentação, para ter força para conseguir ultrapassar aquela nossa dificuldade, para nos ajudar a ter cada vez mais força de vontade. Nós vamos nos inspirar também através do quê? Através daqueles exemplos de pessoas que nós vamos buscar na história de vida daquelas pessoas algo que vai nos mexer com a nossa alma, mexer com as nossas fibras. Por isso que palestras motivacionais, a gente assistir filmes de superação, a gente conhecer, por exemplo, suponhamos que seja uma força de a gente está querendo empreender a nossa vontade para algo da nossa vida profissional. Então, por exemplo, a gente ter buscar alguém que seja como uma fonte de inspiração para nós. Aquele profissional, aquela profissional no qual a gente possa nos inspirar, a história de vida deles possa nos inspirar. Ler os livros, as biografias daquelas pessoas, para que nós possamos nos espelhar e nos inspirar nisso. Então, conseguir trazer, e aí então criar as nossas, com a nossa própria criatividade, a gente impulsionar, criar ferramentas, a gente fazer coisas diárias, atitudes diárias que vão nos levar a parar de procrastinar e começar a empreender aquilo que a gente precisa, utilizando esse botão da vontade, motivado, alavancado e com o combustível da motivação diária para a gente conseguir, porque a gente ali na frente está vendo um objetivo que para nós, enquanto espírito encarnado, é importante, seja algo da nossa realidade material, seja algo da nossa vida espiritual, aquele objetivo que a gente quer alcançar, que é uma mudança, que é uma reforma íntima, que é algo que a gente já identifica dentro de nós, que a gente já não está mais tão satisfeito de continuar fazendo daquela forma e a gente quer modificar, então a gente vai empreender, a gente vai utilizar essas ferramentas da inspiração, da motivação para impulsionar, para manter firme a nossa força de vontade, para que a nossa força de vontade, então, coloque os nossos outros elementos todos em disciplina necessária, todos eles coesos, para seguir nessa corrente do bem, como nos explica Emmanuel. E com relação eu comentei com vocês que eu me lembrei também de um outro exemplo, porque a gente às vezes pode falar, poxa Rose, mas você está falando de alguma coisa, mas quando é uma situação muito mais difícil, onde a pessoa, por exemplo, ela já está mergulhada num vício, que já não é mais um hábito,
é um vício, e aquele vício, ele já contaminou todo o corpo físico, o corpo psíquico, né? A criatura está toda envolvida. Como alavancar essa vontade, essa força de vontade? Como apertar esse botão, como acionar esse botão para conseguir empreender essa mudança? Mais uma vez, essa informação da motivação ligada à nossa ideia de um objetivo vem ilustrar, vem embasar essa história que eu escutei alguns anos atrás, e que eu vou compartilhar aqui com vocês. Trata-se da história de um rapaz que era... A palestra foi dada por uma pessoa que era bastante ligada no seu trabalho voluntário a acompanhar grupos de jovens adictos, né? Jovens ligados a viciados, né? Na luta, no seu combate ao vício de diversos tipos de entorpecentes. E ele contou uma história que me impactou bastante. Ele contou a história de um rapaz que era viciado e que ele já tinha tentado de tudo para largar as drogas e não tinha conseguido. Ele tinha família, a família já tinha tentado de tudo, já tinha mandado para reabilitação várias vezes. Ele tinha uma namorada que ele gostava muito, que tinha tentado de tudo, tinha ficado ao lado dele o máximo possível, mas a família infelizmente chegou a um ponto que cansou, que desistiu, porque ele simplesmente ele não conseguia empreender, ligar esse botão da vontade de forma, por mais que oferecessem tudo para ele, por mais que entregassem a ele a faca e o queijo, faltava nele aquela coisa que vibrasse na alma, que o motivasse, que o fizesse realmente dar o passo necessário para ele se manter e efetivamente conseguir sair daquele processo, né? Quase que o processo é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Ele não sabe, só não sai daquilo. Bom, acontece que a história desse rapaz é a seguinte: ele já estava assim, já estava morando na rua. Ele já não tinha mais a família, não tinha mais contato com a família, muito menos com essa namorada já há bastante tempo. E ele então, na rua, a maneira como ele conseguiu recolher, pegar algum dinheiro para comprar algum alimento e tal, e para continuar comprando a droga do consumo, foi vender algumas balas ou algumas coisas. Nem vender bala, ele era pedinte, tá? Pedindo dinheiro num sinal, no semáforo, né? Então ele ia para a rua e ia pedir dinheiro, esmolar nos sinais. E numa determinada esquina da cidade onde ele morava, um dia param os carros no sinal, ele vai um por um, né, batendo no vidro para pedir, e de repente ele vê, no segundo ou terceiro carro da fila, ele vê a namorada dele ao volante. E ele fica muito impactado quando ele vê a namorada dele. E ela vê que ele a viu também. Então ela abre a janela do carro e chama por ele. Ele, muito envergonhado, muito cabisbaixo, ele se aproxima, porque ele gostava dela, ele se aproxima da janela do carro, ele olha para ela e ela olha, ela faz o seguinte gesto para ele. Ela olha para trás, para o banco de trás, e faz o sinal para ele se aproximar. E ele então se aproxima da janela do carro e se aproxima da janela de trás, do banco de trás. E ele vê, sentado numa cadeirinha de bebê, um menino de aproximadamente 1 ano de idade. E ele olha para ela com um olhar assim, espantado. Ela diz assim: sim. Ele diz para ele: sim, fulano, é nosso filho. Eu achei que pelo menos você poderia gostar de ver o nosso filho, nem que fosse uma vez.
Ele foi gerado depois do nosso último contato, e realmente, como não houve mais oportunidade de nós estarmos juntos, e como não há nada que mais que eu possa falar para você que possa te trazer de volta para nós, de volta para a nossa vida, pelo menos eu quis que você tivesse a oportunidade de saber que ele existe e vê-lo uma só vez. Porque eu até tentei procurar por você para lhe mostrar e para dizer que você tinha um filho, mas eu nunca mais soube de você. Mas o destino colocou você no mesmo sinal em que eu estou aqui parada, então venha ver o nosso filho. Gente, conta o palestrante que esse rapaz, quando o sinal abriu, ela foi embora, ele ficou tão impactado com a visão do filho dele, ele ficou tão impactado com o fato de saber que ele tinha um filho, que ele utilizou essa informação nova que ele não tinha como o objetivo. Esse passou a ser aquele objetivo que lá na frente ele queria alcançar. Ali foi o catalisador. Ele passou então ali ele acionou o botão da vontade. Porque ele viu ali na frente a possibilidade de voltar então a começar a ter contato com o próprio filho. Ele disse: eu tenho um filho. Eu vou fazer por mim, porque vou fazer por ele. Eu quero isso. Eu quero ter contato com o meu filho. Eu quero me curar. Eu quero sair do vício. Eu quero ser um pai para o meu filho. E a partir desse momento, esse rapaz começou a empreender a sua jornada da saída do vício. E saiu. E naquele momento em que eu assisti aquela palestra, o palestrante diz: eu tenho contato com ele, ele faz parte, ele é um dos orientadores dos rapazes, dos jovens, lá da clínica onde eu faço o meu trabalho voluntário como psicólogo. E ele é um dos orientadores, ele apadrinha aqueles rapazes todos, e ele conta a história dele, e ele ajuda esses rapazes a encontrarem o seu catalisador, o seu gatilho, o seu motivo, a sua motivação, o seu objetivo para eles saírem, para eles conseguirem acionar o seu botão da vontade. Então, a partir daí, e ele busca junto aqueles rapazes, eles buscam inspiração, eles buscam capacitação, eles buscam todas as ferramentas possíveis para que o gabinete da vontade, da mente de cada um deles, consiga então gerenciar todos os outros setores da mente, a ponto deles conseguirem empreender essa mudança definitiva de vida, a ponto de abandonarem o vício de uma vez por todas. Então, eu gostaria de trazer para nós, para nossa reflexão, dar a palavra agora a Allan Kardec, porque Kardec, ele fala para nós, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do homem de bem, naquele capítulo Sede Perfeitos, ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que o espírita emprega para domar as suas inclinações mais. Olha só, o gabinete da vontade daquele verdadeiro espírita que vai então empregando todos os esforços para domar, para colocar sob a rédea do autocontrole os demais elementos da sua mente. Ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por desligar-se do seu horizonte limitado e sempre o consegue se ele tem firme o quê? A vontade. Então, mais uma vez, agora Emmanuel nos falou, André Luiz trouxe as informações e agora a gente termina com Kardec, dizendo que a vontade firme, sim, faz com que a gente consiga empreender as mudanças que a gente necessita.
Com a vontade firme, então, com a disciplina, com o esforço, o que que a gente alcança? A gente alcança o resultado que a gente quer. E como espíritos que nós somos, espíritos imortais, o que que é o nosso resultado? O que que vem atrelado a ele? É o mérito. Lembra, todas as vezes que a gente ouve os espíritos nos dizerem, não, essa prece foi atendida porque essa criatura ela tem o merecimento, ela busca, ela corre atrás, ela está empreendendo as suas mudanças, ela está buscando ser cada dia melhor. Então, a disciplina e o esforço nos levam a um resultado positivo e isso nos leva ao nosso mérito, que para a nossa vida espiritual é muito importante. Kardec nos diz, no Verdadeiro Espírita, os princípios da doutrina espírita, desculpa, fazem vibrar as suas fibras, as fibras da alma do verdadeiro espírita, que é a motivação necessária para ele conseguir, então, mover os esforços para a sua modificação. Nas outras pessoas, os princípios da doutrina espírita não mexem, essas fibras ficam inertes, ficam paradas, elas não vibram. Mas no espírita, para nós que temos a fé raciocinada e que entendemos que essas modificações que são entregues para nós através das orientações dos espíritos, para que nós movimentemos as nossas forças internas, para que nós movimentemos as nossas modificações, para que nós façamos as nossas mudanças necessárias enquanto espíritos encarnados, com olhos para a nossa imortalidade da alma, porque isso vai ficar impresso no nosso espírito imortal. É um ganho da nossa alma imortal. Então, é o nosso mérito, é o nosso merecimento, nós vamos levar isso conosco para sempre. Isso é aquela bagagem que nós vamos levar conosco, que é a traça que aquilo, é o nosso tesouro que a traça não rói. Né? Todos os outros a traça vai roer. Essa analogia é muito interessante, mas esses não. Os outros são nossos imperecíveis, são para a vida toda. Então, a motivação, a vibração é o combustível da verdade, da vontade. E é da verdade também. Mas a motivação, então, e a vibração é o combustível da nossa vontade. E Kardec diz, é a vontade firme que faz com que a gente consiga empreender essas mudanças, essas nossas transformações morais e sermos, então, aquele homem de bem que os espíritos, que Jesus espera que sejamos, que nosso Pai, nosso Criador espera que nós sejamos. Então, eu encerro a nossa reflexão de hoje trazendo essa imagem que eu achei muito, muito interessante, muito bonitinha, que a gente consiga então partir, cada um de nós fazendo a reflexão sobre aquilo que nós temos vontade de mudar em nós. Seja o que for, seja um aspecto da nossa vida material, seja um aspecto da nossa vida emocional, seja um aspecto da nossa vida psicológica, da nossa vida profissional, seja a vontade para empreender aquela mudança, naquela nossa dificuldade em perdoar alguém, em ultrapassar aquele ressentimento. Como é que nós vamos fazer para essa mudança? Como é que nós vamos fazer para empreender essa mudança, para dar aquele passo, por exemplo, para começar efetivamente a fazer aquilo que o exercício físico que a gente precisa para manter o nosso corpo saudável, aquela dieta que a gente quer empreender, que a gente sempre começa e a gente acaba não seguindo para diante. Aquilo que a gente tem vontade de mudar em nós, aquele controlar mais a nossa língua, aquele hábito da reclamação que a gente parece que não consegue parar de reclamar. A gente consegue sim. A gente vai empreender, a gente vai buscar as ferramentas necessárias nas forças da nossa alma para a gente modificar, para a gente acionar esse botão da vontade firme para fazer assim. Então vamos tomar nota. Pega um caderninho, anota algumas coisas que você tem vontade efetivamente de mudar. Não pense em grandes coisas de uma vez só. Pense em poucas coisas, pense em uma coisa.
Faz aquele exercício da vontade nela. Qual é o objetivo que você pode colocar ali na frente que vai te fazer, te motivar a modificar isso? O que que pode ser melhor ali na frente para te motivar a modificar aquilo que você quer modificar? Para que seja, então, você ter a tua motivação para ser o seu combustível, para que você possa se inspirar cada vez mais, para que você possa se apaixonar pelo processo de buscar essa modificação dia a dia, se inspirado. Esse é o convite que a gente faz para a nossa reflexão, para que nós possamos utilizar essa força da nossa alma, que é a vontade que o nosso espírito tem já conosco desde os tempos imemoriais e que hoje nós, com a nossa consciência, podemos então direcioná-lo para a gente então tomar o leme da nossa vida e empreender as mudanças necessárias. Que Jesus nos envolva a todos em forças, em paz, em boas vibrações, que sejamos cada vez mais inspirados a promover em nós as mudanças necessárias para o nosso espírito em caminhada e que cada um de nós se sinta cada vez mais fortalecidos na paz, no amor e nas bênçãos de Deus, que essa centelha divina cada vez mais vibre, que a nossa luz interior cada vez mais se expanda, que a gente consiga então, com a nossa vontade firme, nos transformarmos em espíritos, em criaturas, em seres cada vez melhores. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima palestra. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigada.